Fala galera, tudo em cima? Eu espero que sim. Bem-vindos aí novamente ao canal. E hoje a gente vai bater um papo com relação a equações exponenciais. Bom, primeiramente vamos lá. Equação nada mais é do que você tem uma expressão matemática, outra expressão matemática, e aí a gente põe um igualzinho aqui entre elas, né? Por exemplo, 2 igual a 2 é uma igualdade. Uma equação subentende-se, então, que tem uma incógnita, né, para ser descoberta. Então, por exemplo, x mais 2 igual a 3. Ok, então x é igual a 1, né? Para que a equação se torne verdadeira. Logo, solução 1. A equação exponencial, no caso, essa aqui é uma equação de primeiro grau, né? A equação de segundo grau tem aqui um quadradinho no x. Equação de terceiro grau tem um cubinho. Equação de quarto grau tem uma quarta, e assim vai. No caso da equação exponencial, exponencial remete a expoente. Então, quer dizer que o x ele estará no expoente de alguma base, né? Não importa o número. Tá? No caso aqui foi até 112. Então, se o x estiver no expoente, tratar-se-á de uma equação exponencial. Né? No caso, a gente vai ter um igual e alguma outra coisa de cá. Tá? Bom, e como que a gente resolve equações exponenciais? Primeiro, a gente tem que entender que existem dois tipos de equações exponenciais, basicamente falando. Tem aquela em que você literalmente tem uma parcela igual a uma outra parcela. E existe uma segunda situação, que é quando você tem aqui uma soma de uma terceira parcela. Aí são métodos diferentes para se resolver. Essa aqui a gente vai deixar para um outro vídeo. Quando você tiver uma expressão igual a outra, uma parcela igual a outra, basicamente o que a gente faz? A gente tem que fazer com que a base, né, o número que está embaixo do x, vamos pôr um x aqui, por exemplo, a gente tem que fazer com que essas bases se tornem iguais. Tá? Primeiramente, vamos a algumas regras aqui. Ó. Então, 2 elevado a x igual a 3 mais, sei lá, 3 elevado a x. Ó, isso aqui é uma equação exponencial. Tá? 2 elevado a x mais 1 igual a 1. Ó, isso aqui também é uma equação exponencial. Então, apareceu x no expoente, equação exponencial. Mas existem algumas regrinhas para esse tipo de equação. Primeira regrinha, essa base aqui, ó, ela nunca vai poder ser negativa. Tá? Por quê? Por conta da oscilação do sinal, no caso dela ser do expoente ser par ou ímpar, né? Se par, fica positivo, se ímpar, fica negativo. Então, essa base ela é sempre positiva, tá? Essa base também não vai ser 1, né? Porque se você colocar 1 elevado a x mais 3, pode ser só x. Isso aqui não tem solução, né? Por exemplo, ó. Porque x pode ser qualquer número, porque 1 elevado a qualquer número é 1. Então, a sua equação teria uma solução o quê? Real, né? Tem infinitas soluções, então não faria sentido nenhum. Então, a base tem que ser positiva e as regras, né, de condição de existência são as mesmas de uma função exponencial. Maior que zero e diferente de 1, a base. Bom, feito isso, vamos entender o seguinte. Para a gente ter uma equação exponencial, a gente tem que ter alguém, vamos colocar um 2 mesmo, tá? Igual a outro alguém. E para que a gente consiga resolver manualmente, sem o auxílio de uma calculadora, é necessário que esse outro alguém de cá seja uma potência de 2. Então, por exemplo, pode ser 8, pode ser 64, pode ser 2 mesmo, pode ser 1, lembrando que 1 é uma base universal, né? Qualquer base consegue se tornar 1. Mas tem que ser uma potência de 2. Então, por exemplo, igual a 4. Aí, como que a gente resolve isso aqui? Simplesmente a gente faz o seguinte, de maneira geral, né? Se aqui é uma base 2, vamos fazer aparecer um 2 aqui, ó. Ah, tá. Então, a gente copia isso aqui novamente. E a gente escreve o 4 como 2 ao quadrado. A partir do momento que isso aqui, sendo uma equação, e essa base sendo idêntica a essa, para que a igualdade se mantenha, os expoentes têm que ser idênticos. Entendeu? Então, daqui,
a gente concluiria que x mais 1 teria que ser 2. Ou seja, x teria que ser 1. Sua solução, 1. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar. Agora, à medida que os números vão ficando maiores ou vão aparecendo bases um pouco mais interessantes, né, as equações exponenciais elas se tornam assim, um pouco mais diferentes de serem resolvidas, mas o processo vai ser sempre o mesmo. Exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma base do tipo 1 sobre 3 elevado a 2x. Isso é igual a 9. Bom, no caso, quando a gente tiver uma fração e o numerador for 1, a gente vai ter como prioridade aqui analisar apenas o denominador. Por quê? Porque isso aqui ó, é a mesma coisa que 1 terço. Esse 3 está elevado a 2x e o 1 também. Só que 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, então você não precisa colocar esse expoente lá. Olha lá, então o que interessa para a gente vai ser o 3 elevado a 2x, e aqui no caso 9. Como 9 e 3 têm a mesma potência, né? Ambos são base 3, então eu vou transformar esse 9 em 3. Ou seja, ele vai virar 3 ao quadrado. Só que esse 3 está no numerador e esse aqui está no denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que passar esse 3 para cima. Aí vem a questão da potenciação, né, e suas regras. Ó. Se você inverte uma base, você troca o sinal do expoente. Né? Então, ele está positivo, fica negativo, está negativo, fica positivo. Pronto, a partir do momento que 3 é igual a 3, as bases são idênticas, quer dizer, então, que os expoentes têm que ser iguais, logo o seu x vale menos 1. Tá? Então, aqui sua solução seria menos 1. Independente de qual seja a sua base, meio, raiz de 7, tá? Qualquer coisa, você tem que fazer com que ambas, uma de cada lado, sejam iguais. É isso, basicamente é isso. Bom, sendo assim, nada melhor do que, né, nada melhor para a gente treinar essas coisas do que a gente fazer uma série de exemplos. Então, bora resolver alguns. Eu vou começar nesse vídeo e terminarei no próximo vídeo, ok? Para não ficar muito grande. Olha lá. Então, eu estou aqui com uma série de exercícios, né, envolvendo aí exponenciais para a gente poder fazer. Algumas são equações simples, outras um pouco mais interessantes. Então, vamos pegando aqui de 3 em 3, tá? Vamos pegar essas 3 aqui primeiro e trazer para cá. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que analisar. Observe todos os números, né? No caso, principalmente aquele que for base, tá? E perceba o que ele tem em comum entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, olha aqui, ó, base 3, isso aqui também é uma potência de 3, né? Aqui, ó, aqui é 4, aqui é 32. Bom, 32 não é base 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 é 64. Então, quando você não conseguir transformar uma na outra, transforme ambas para uma base comum. No caso, base 2, né? Essa aqui ó, é 5 e aqui é 625, que também é base 5. Então, dá para a gente fazer numa boa, tá bom? Então, ó, 3 elevado a x, 1 sobre 3 ao cubo, né? Só que eu preciso que esse 3 esteja lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para cima. Logo, ele fica 3 elevado a menos 3. Ou eu passo esse 3 para baixo. Aí ficaria 1 sobre 3 elevado a menos x, né? Mas daria na mesma, tá? Portanto, aqui o x é menos 3. E acabou. Solução, menos 3. O que você não pode esquecer é que toda equação pede uma solução, né? Então, é necessário que a gente sempre escreva a solução ao final, tá? Se for para resolver uma equação, né? Se for um problema e for uma pergunta, você responde a pergunta. Então, vamos transformar o 4 em 2 ao quadrado. Só que esse 2 ao quadrado está elevado a x menos 4. E vamos transformar esse 32 em 2 à quinta, né? Aí é o seguinte, ó, é necessário que a gente tenha a base sozinha, independente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar isso aqui, a potência de potência, né? Dessa forma aqui, eu vou multiplicar os expoentes. Ó. Então, eu faço uma distributiva ali, vai ficar 2x menos 8. E aqui é 2 à quinta. Pronto, ambos base 2. Então, eu tenho que 2x menos 8 dá 5.
Passo o 8 para o outro lado, vai ficar 13, né? Se o 2x é 13, quer dizer, então, que o x vai ser 13 sobre 2. Ou 6,5, você que sabe. Portanto, a sua solução, 13 meios. E acabou, tá? Próxima. Nós temos aqui, então, ó, 5 elevado a 3x mais 3. Então, já está pronto, né? O lado de cá é base 5. E 625 é 25 vezes 25. Então, isso aqui é 5 à quarta. Pronto. Portanto, esse expoente aqui, 3x mais 3, tem que ser igual a 4. Dessa forma, 3x tem que ser 1, né? Passo o 3 para o outro lado subtraindo. X vai ser 1/3. Solução, 1/3. Tá certo? Ó, então, essas aqui são equações bem simples, bem fáceis de resolver. Não demanda muito cérebro assim, não, né? O tutano, ele acaba sendo economizado aqui, nessas equações mais simples. Vamos pegar aqui mais 3, ó. Que a princípio muita gente pode falar, nossa, tem raiz, meu Deus, e agora? Cara, mesma coisa, tá? Faz a análise, ó. Aqui é 3, aqui também é potência de 3, tá? Isso aqui é 3 à quarta. Ah, mas e quando for raiz? Esquece a raiz, olha o radicando, que é 3. Aqui também é 3, é 27, 3 ao cubo. Aqui é 4 e 64. 64 também é 4, né? 4 ao cubo. Ah, eu posso passar os dois para a base 2? Pode, mas não precisa, tá? Então, vamos lá. Eu preciso desse 3 em cima ou do 81 embaixo. Então, eu vou passar o 81 para baixo, só para vocês verem que funciona também, né? O que é 81? 81 é 3 à quarta. Como eu preciso dele embaixo, então vai ficar 1 sobre 3 elevado a x mais 1, ou você pode deixar a base como 1/3 também. Ó, sem problema algum. Aí, eu passando esse 3 para baixo, então vou ficar 1/3 elevado a menos 4, não é isso? Ó. Então, como ambas as bases são 1/3, então x mais 1 tem que ser menos 4. Ou seja, x vai dar menos 5. Solução, menos 5. Pode parecer besteira, mas você não pode esquecer de colocar o conjunto solução, tá? Letra E. Bom, aí aqui nós temos, então, base 3, né? Para eu deixar esse cara sem a raiz, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que essa raiz, aqui tem o expoente 1 e aqui o índice é 2. Então, eu tenho que escrever essa raiz na forma de fração, no caso do expoente. Então, vai ficar 3 elevado a meio, né? E isso elevado a x. Se você tiver alguma dificuldade nessas propriedades, eu vou deixar um link na descrição para revisar todas essas propriedades aí de potência, tá? E o 27, ele é 3 ao cubo, né? Só que eu preciso dele em cima. Então, vai ficar 3 a menos 3. Bom, aqui, ó, distributiva, né? Então, vai ficar 3 elevado a x sobre 2. Lembrando que aqui é x sobre 1, né? Então, numerador, numerador, denominador com denominador. E isso vai ser igual a 3 elevado a menos 3. Dessa forma, como as bases já são iguais, x sobre 2 é menos 3. Ou seja, x vai dar menos 6. Solução, menos 6. Próximo. Ó, aqui é base 4, né? E a gente pode deixar essa base 4. Então, do lado esquerdo já está pronto. Do lado direito, eu tenho 4 ao cubo embaixo, né? Só que eu preciso dele em cima. Então, 4 elevado a 2x vai ser igual a 4 elevado a menos 3. Como as bases já são iguais, então 2x vai dar menos 3. Dessa forma, x vai ser menos 3 sobre 2. Ou seja, solução, menos 3 sobre 2. Tá certo? Ó, veja que é bem simples o método de resolução de equações exponenciais quando a gente tem literalmente um lado igual ao outro. Tá?
Quando a gente começar a ter 3 parcelas, aí ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível de fazer não, tá certo? Bom, então, nesse vídeo eu vou parar por aqui. Eu vou continuar a resolver esse exercício no próximo vídeo, apenas para não ficar muito longo, beleza? Um abraço e até a próxima.